Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós, neste momento, nesta manhã, neste domingo, vamos tratar de mais um assunto muito importante. Falar do Teu Santo Espírito, falar de Ti, é algo que nos comove por inteiro, nos dando convicção, certeza de toda a Tua promessa para nossas vidas e nos confortando, nos consolando. Por isso vamos falar, Senhor, desta palavra que muitas vezes pronunciada, mas não explicada, que vamos falar do consolo, do Consolador. E pedimos, Senhor, o Teu auxílio de sempre para realizar mais esse trabalho no nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje vamos falar do Consolador. É um tema muito importante que cada crente em Cristo Jesus, ele deve estar tratando deste assunto com maior carinho, com maior zelo, porque para nossa salvação é necessário, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o agir dele nas nossas vidas, eu ouso falar que é impossível nós alcançarmos a salvação. E também nós podemos sentir com a presença do Espírito Santo o amor de Deus para com as nossas vidas. E vamos tratar deste assunto nesta manhã. Então vamos estar abrindo o primeiro versículo, João 16, João 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E vamos estar lendo também o versículo 26, que diz o seguinte: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, a partir destes dois versículos, que já nos dá um esclarecimento enorme, nós vamos falar deste assunto tão importante, tão maravilhoso que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Então Jesus, ele esteve aqui neste mundo, deixou ali os seus ensinamentos, pagou a nossa conta, que através de nós seria impossível pagar, era uma dívida que não tinha como pagar pelos nossos méritos, e Jesus veio com seu amor e pagou esta conta. Agora, voltando ao versículo 16 que nós acabamos de ler, então Jesus ali explicando para a igreja: E eu rogarei ao Pai. Quer dizer, nas suas orações, ele na qualidade de humanizado que tinha se tornado ali naquele momento, ele, como tinha feito homem como nós, ele tinha necessidade de pedir direção àquele que é superior ao Pai, no caso. E ele vos dará outro Consolador. Por que ele diz outro Consolador? Porque ele estava ali, ele estava consolando, o povo vivia num momento muito difícil, debaixo de um jugo terrível, que era o jugo de Roma. Ali aqueles imperador, figura do próprio Satanás, aqueles homens carniceiros, maus e querendo só explorar, e eles viviam num aperto horrível e momentos difíceis, porque tudo que fazia tinha que dividir com o imperador, com César, e ele
E ele estava ali também num objetivo de consolar o povo, para suportar aquilo e fazer entender por que que o homem passa tais afrontas. Por culpa da sua desobediência, por culpa do pecado, o homem é submetido a esses tipos de julgo, igual Israel estava tinha passado debaixo de vários julgos, e naquele momento que Jesus estava ali, estavam debaixo do julgo de Roma. E não era fácil. Como também nos dias de hoje, nós vemos as imposições do político que o próprio homem coloca lá no poder, e depois que eles alcançam esta cadeira de poder, eles subjugam o povo, não com o tamanho da impiedade, mas com ganância nos dias de hoje, que também sacrifica muito o povo. E neste verso 16, Jesus ali, quando ele fala outro consolador, porque ele estava falando dele mesmo, porque ele sabia que o tempo dele era breve aqui no mundo, ele teria que voltar para a sua glória, e nós vamos entender isso na própria leitura dos versículos que nós separamos hoje para entender melhor. Por que que ele teria pouco tempo aqui na Terra para realizar a sua obra? Então tem muita gente que fala, mas não conseguem entender que o período de ministério de 3 anos e 3 anos e alguns dias aqui na Terra foi um período que ele veio fazer uma transição de governo. Aí alguém poderia, mas que governo é esse? O governo da lei para a graça. Ele estava fazendo esta transição e depois de tantos anos o homem com a palavra de Deus na mão, ele não conseguiu entender isso. Agora há pouco tempo que nós descobrimos este segredo desta transição que Jesus veio realizar. E essa transição de governo ela foi feita em 3 anos e meio, vamos dizer assim. Então, terminando o versículo 16, diz assim: outro consolador, para que fique convosco para sempre. Este final deste verso 16 é algo que nós devemos registrar nos nossos corações, na nossa mente, porque aquele que recebe o Espírito Santo, jamais ele vai ficar abandonado. Aí viria a pergunta da razão do homem, mas por que então que o homem é batizado com o Espírito Santo e sofre enfermidades incuráveis, muitas das vezes, são atacados por adversários como marginais, explorados por políticos, simplesmente porque nós estamos ainda nesta assim como foi transitória a estada de Jesus aqui na Terra, a nossa estada aqui também é transitória. E pelo um detalhe que poucos conseguem meditar nisto. Porque assim como Adão foi colocado para ele lá no Éden uma prova, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje eu entendo isto como uma prova que Deus colocou para aquela família que estava ali no Éden, que ele mesmo tinha colocado. Nós estamos aqui neste período transitório, que muitas das vezes não é de 70 a 80 anos, muito pouco chega aos 100. E nós temos a nossa prova para ser realizada. Agora, cabe a nós ser aprovado ou não. Nós temos que dedicar na matéria que é passada para nós, que fala exatamente do obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus para nossas vidas. E não é à toa que ele falou para aquele jovem rico, que está lá no capítulo 19 de Mateus, quando ele pergunta o que faria para herdar o reino do céu, falou só, a primeira palavra de Jesus para aquele jovem: os mandamentos, honrar pai e mãe, e aí por diante. Mas tem um detalhe além, que é além como esse batismo com o Espírito Santo, que nós tanto falamos,
quando nós recebemos esse Consolador, que é o próprio Senhor espiritualmente nas nossas vidas, habitando nos nossos corações, quando ele entra nos nossos corações, ele faz algo mudar. Ele faz aquele momento de tristeza se tornar em alegria. Ele transforma a nossa vida de tal maneira que, e aqui neste verso 16, o próprio Jesus afirma que ele ficará conosco para sempre. E nós vamos ver isto lá no final desta palestra, que está lá em Apocalipse, que ele vai limpar das lágrimas de cada um, vai limpar as lágrimas de cada um. E então nós podemos contemplar isto. Além de ser o Consolador, que Jesus fala só, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, ele, se é Consolador, qual é a função dele? Consolar. É uma das virtudes e ação do Espírito Santo no coração do homem. Agora vamos para o versículo 26. Hoje nós não vamos fazer uma leitura expositória direta do texto todo, nós só separamos este assunto que fala da consolação, do Consolador, quem é que faz isso. E no verso 26 do capítulo 14, tem a seguinte declaração do próprio Senhor. Mas aquele Consolador, aí ele fala, o Espírito Santo. Então, quem é esse Consolador? O próprio Espírito de Deus agindo na nossa vida. Que o Pai enviará, por que está aqui no futuro? Porque o homem não é só porque fala que o Senhor, 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 ele vai receber, ele tem que ter uma predisposição no homem para aceitar verdadeiramente que Cristo, que o seu coração se transforma em templo do Espírito Santo, para poder receber este Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Enviará porque nós vemos pessoas, por exemplo, aquele que é batizado com o Espírito Santo, nós podemos presenciar a olhos nus que aquele indivíduo muda de ação de vida. E quando vemos alguns ali, às vezes passa anos e mais anos, mas as suas atitudes, o seu procedimento não muda, porque ele não recebeu o Consolador, então não foi gerado frutos do Espírito naquela vida. Então é bem claro, e principalmente este consolo que vai durar eternamente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque nós só vamos receber o Espírito Santo através de Jesus Cristo, como nós conhecemos aqui na nossa língua brasileira, portuguesa brasileira. Nós hoje já conseguimos descobrir que lá na origem de onde ele foi nascido, o nome dele na língua dele é Yoshua, que quer dizer o mesmo eu sou. Quando Deus se identifica para Moisés lá naquela sarça que ardendo em fogo, quando Moisés pergunta quem é que ele iria anunciar quando chegasse no Egito, próprio Deus, ele responde para Moisés, eu sou o que sou. E ele vem confirmar isto no Evangelho de João, capítulo 1, também diz que no princípio ele era o verbo, que o verbo é a palavra, e o verbo se fez carne, que se torna em Cristo Jesus, o Filho encarnado de Deus. E ele várias vezes, próprio Jesus, ele também se identifica, eu sou. Então é o nome conhecido de Deus, enquanto muitos aí colocam vários nomes, mas o nome original de Deus é a primeira palavra do verbo, porque no princípio ele era o verbo. Então a primeira palavra do verbo é eu.
Então, esta é a maior identificação de Deus para com as nossas vidas. O Pai enviará em meu nome, no nome do próprio Senhor. Esse vos ensinará. Olha as virtudes e o benefício do Espírito Santo. Poucos dias nós estávamos falando como entender a palavra e eu tive a felicidade de falar que eu nem citei texto bíblico, eu citei a minha experiência que eu tive em texto que eu não conseguia entender e depois de algum tempo de oração eu vim entender o texto totalmente. Santo, em meu nome, esse vos ensinará. Ele vem também para nos ensinar. Coisas que está tão complicada, através do Espírito Santo nós encontramos nele conhecimento, sabedoria, entendimento. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, até aquilo que nossos ouvidos carnais não conseguem escutar, mas o ouvido espiritual escuta. Eu me lembro uma certa vez que eu nunca tinha lido as Escrituras, eu era um praticante do catolicismo, e ali a gente não aprende, pelo menos no meu tempo, a gente não aprendia das Escrituras, a gente não tinha acesso às Escrituras sagradas, e no meu tempo de infância, os conhecidos cultos, que era nominado como missa, era lido ali em latim. Nós aqui nascemos em outra língua, nós não entendíamos o que aquele pregador, aquele padre pregava. E aquilo ali era lido uma vez por mês, aquelas palavras em latim, nós não entendíamos nada. E um certo dia eu chego lá na Tijuca, e naquela casa onde eu cheguei tinha ali um irmão do meu avô, irmão carnal do meu avô, e aquele irmão, até lembro do nome dele até hoje, é Nicásio. Uma prima foi e me apresentou: aqui tem um tio seu que você não conhece. E quando me apresentou aquele homem, ele veio, ele era um crente, desses crentes sem sabedoria, e me falou algo que eu esclareci o assunto que ele torceu para me falar, que falava sobre, inclusive, sobre o tal do dízimo. E eu esclareci aquele homem o que ele nunca tinha entendido. Um senhor já na época, eu tinha na média de 31, 32 anos. E aquele homem, eu pude esclarecer ele um texto bíblico que eu nunca tinha nem ouvido falar e nunca tinha lido. Então hoje eu entendo que é o próprio Espírito Santo ensinando. E aquele homem ficou tão sem graça que entrou para o quarto e não deu mais as caras. E foi a única vez que eu tive esse encontro com aquele tio, avô. Foi um encontro de máximo 15 minutos e nunca mais a vi. Acredito que hoje ele seja até falecido. Mas é este que de tudo que o Espírito Santo hoje ele nos faz lembrar e nos ensinar é da verdadeira palavra de Deus, da palavra. E Jesus ele confirma isso. Em tudo quanto vos tenho dito. E nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus todos os dias que abrimos as Escrituras Sagradas, nós contemplamos ele falando conosco. Agora vamos para o capítulo 15, verso 26, que diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, eu vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, é outra função muito importante para nós testemunharmos da obra de Jesus nas nossas vidas. Além dele consolar, ele tem esta função de nos lembrar sempre. E quando ele nos lembra, ele vem
ele nos lembra a verdade, ele não traz palavras torcidas como nós hoje, quantas vezes nós nos deparamos com palavras acrescentadas, enquanto o próprio Jesus lá no Apocalipse, ele diz que ai daquele que acrescenta ou tira alguma palavra da profecia desse livro. Então, muitos aí interpretam que isto é só do livro do Apocalipse, mas não, lá em Deuteronômio capítulo 4 também está a mesma coisa, porque o Deus é o Deus lá do Velho Testamento, também é do Novo, e das nossas vidas hoje é o mesmo Deus. Então, 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Então é Ele que implanta a verdade nas nossas vidas e vai fazer nós passarmos a viver neste caminho de verdade. Verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. Então vai nos dar poder para testemunhar Cristo nas nossas vidas. Agora vamos para o capítulo 16, verso 7. Diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus já estava falando exatamente da sua saída aqui desta terra, mas ele não deixaria, como está lá também no outro texto, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. O próprio Jesus, ele faz esta promessa e ele cumpriu. E é algo que, se o crente não tiver este Consolador na sua vida, ele vai ser uma caminhada indefinida, ele não vai ter convicção da sua salvação, ele vai colocar em dúvida a palavra pregada, mesmo sendo da verdade, porque está aí aquele outro espírito que está para confundir o homem, e ele hoje está agindo abertamente nos lugares onde se diz que o homem conhece como igreja. Está ali trazendo heresias, trazendo confusões e misticismo, além de tudo. Agora vamos falar também no capítulo 29, capítulo fugiu aqui um pouquinho agora. Eu vou deixar. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse 7, para nós encerrarmos. Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 7, versículo 17, que diz o seguinte: porque, que fala exatamente um papel que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, por isso eu disse que ele vai ficar para sempre, que aquele que recebe o Espírito Santo, ele jamais vai abandonar e vai nos seguir eternamente no tempo da eternidade. Vai mostrar ele lá nos céus, também o próprio Senhor Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, 17. Porque
é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá substituir? Então, vamos precisar do Espírito Santo também, até se nós estivermos aqui na época que a grande tribulação ela vier, ele vai estar nas nossas vidas para poder nos dar força para suportar, assim como deu aos apóstolos naquele tempo da Inquisição, ali onde eles eram perseguidos e mortos. Agora 21:4, e Deus, aí já está falando, ele na sua plenitude total, do Pai, Filho e o Espírito Santo agindo de uma vez por todas. Aqui nós já estamos gozando da eternidade, diz assim, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, que já as primeiras coisas são passadas. Então, todo esse sistema nós já ingressamos, nós já fomos introduzidos com nossos corpos glorificados. Então, o Espírito Santo, como eu disse, não vai nos abandonar, porque ali ele vai estar numa plenitude do nosso Criador, do Deus eterno, juntamente conosco na eternidade. Então, é algo que nós necessitamos estar com zelo, buscando a cada momento e cuidando deste item nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. João 16:7. É isso mesmo. Então, nós estamos encerrando aqui. Que verdadeiramente nós necessitamos de crer, de buscar e de cuidar deste grande benefício para nosso ingresso na eternidade. E nós vamos encerrando mais este assunto nesta manhã, que é falar deste assunto do Consolador, da consolação. Qual o grande benefício desse ato do Espírito Santo nas nossas vidas durante a nossa caminhada e depois em toda a eternidade. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome, entregamos as nossas vidas diante de Ti, para tudo aquilo que nós não tivermos força, Tu possa estar nos capacitando, nos dando a convicção, não tirando de nossas vidas, que nós possamos estar esfriando na fé, que o Senhor possa estar cada vez mais nos fortificando nesse detalhe tão importante, e para sermos selados com o Espírito Santo e permanecermos desde já na eternidade que Tu tem preparado para o Teu povo, comprado e remido pelo Teu Filho, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.